Ok, vamos iniciar então o capítulo 4. Aqui nós vamos fazer uma revisão dos conceitos relacionados ao vapor d'água no ar, né? Então, vamos seguir o capítulo 4 aqui, então, na página 87, né? Então, ele inicia falando aqui: o vapor d'água é um dos gases componentes do ar atmosférico, né? Diferente do nitrogênio e do oxigênio, que têm proporções praticamente constantes nos 100 primeiros quilômetros da atmosfera, né? A concentração de vapor d'água ela varia muito no tempo e no espaço, né? Então, quando ele fala constante, é em termos de proporcionalidade, né? Então, aqui nós não vamos ver todos os itens desse capítulo, que é bem extenso, só vamos revisar aqueles conceitos que são os mais relevantes para a disciplina, aqui no caso da dispersão, né? Então, vamos falar aqui, relembrar o conceito de pressão de vapor de saturação, né? Então, a pressão atmosférica total é a soma das pressões parciais de todos os seus constituintes, que a gente tem a lei de Dalton, que expressa essa definição de pressão total como soma de pressões parciais, né? Para o vapor d'água, a pressão parcial é chamada pressão de vapor, né? E é indicada pela letra E minúscula, né? E as unidades que a gente utiliza, lembrando aqui, o STU ele usa quilopascal, mas não é a prática, a gente usa hectopascal, tá? Então, os gases no ar podem misturar com qualquer proporção relativa, tá? No entanto, para o vapor d'água, existe uma concentração, né, crítica, que é conhecida como a umidade de saturação. Há vários termos para a gente expressar essa situação crítica, né? Uma delas seria a umidade de saturação. Acima desse valor crítico, ou seja, quando a quantidade de vapor d'água está acima do valor crítico, né, vapor d'água no ar, o vapor d'água ele vai se condensar mais rápido do que está havendo a evaporação a partir da água líquida. Então, o que vai acontecer é que vai reduzir a concentração de vapor d'água de volta para o seu valor crítico. Então, o que ele quer dizer? Existe aqui o valor crítico, e aí começa a haver evaporação, e aí o que acontece? Existe uma taxa em que a água líquida é transformada em vapor d'água, ou seja, evapora, e existe uma taxa em que o vapor d'água ele condensa e retorna à fase líquida, né? Quando essas duas taxas são iguais, a taxa de evaporação é igual à taxa de condensação, a gente diz que está em equilíbrio. Se está em situação numa situação de saturação, quer dizer, acima da saturação, né? O que vai acontecer? Eu tenho mais vapor d'água no ar do que ele pode sustentar. Então eu vou ter que. A tendência é sempre ele retornar ao seu estado crítico, não passar do estado crítico, se eu estou em supersaturação. Então o que acontece? Chamo supersaturação porque eu estou acima do valor crítico, que é o valor de saturação. Então eu vou ter que transformar o vapor d'água em água líquida numa velocidade maior do que ele está sendo transformado ou mudando a fase de líquido para vapor, para poder retornar ele à situação crítica. Então, eu estou com mais vapor d'água do que eu posso sustentar no ar, então ele tem que condensar mais rápido do que está sendo evaporado para que ele possa retornar ao seu valor crítico. É isso que ele está falando aqui. No valor crítico, o ar é dito que está saturado.
e o vapor está em equilíbrio com a água líquida. Então, está supondo que existe água líquida e existe vapor d'água no ar. Então, essa situação, quando as duas taxas são iguais, aí eu digo que está em equilíbrio. Tá? Então, vamos chamar de ES a pressão de vapor de saturação na situação de equilíbrio sobre água pura em uma superfície plana. Esses detalhes, né, técnicos de se definir água pura sobre uma superfície plana, lembrando dos conceitos que a gente viu lá na disciplina de Fundamentos de Ciências Atmosféricas, é que a presença de substâncias dissolvidas na água e sobre superfícies que são curvas, como ocorre, por exemplo, sobre gotas de água que estão em suspensão no ar, para formar, por exemplo, uma gota de chuva, os valores da pressão de vapor de saturação variam em relação a esse valor que é para água pura e superfície plana. Então, tem esse detalhe. Nós vamos considerar aqui, em geral, essas considerações sobre curvatura de superfície, presença de sais dissolvidos, é só um estudo de microfísica de nuvens, formação de gotículas de água e gelo em suspensão. Para os estudos gerais de termodinâmica, a gente considera, de forma geral, superfície plana e água pura. É o que vamos considerar a partir daqui. Tá? Então, ES é a pressão de vapor de saturação para esse caso, então, que eu estou em equilíbrio. Então, a taxa de evaporação é a taxa de condensação. Se eu for lá medir qual é a pressão de vapor do ar nessa situação, eu chamo de ES, que é a pressão de saturação, exatamente a condição de saturação. Frequentemente ocorre que o ar ele esteja com o conteúdo de vapor d'água abaixo do valor crítico. Então é chamado de não saturado ou insaturado, se eu tenho um conteúdo de vapor abaixo do crítico. Né? Então, nesse caso, o E é menor que ES, ou seja, a pressão de vapor é menor que a pressão de vapor de saturação. Quando está em saturação, quer dizer que E é igual a ES. Então, embora teoricamente, qualquer quantidade de vapor d'água possa ser sustentada no ar, é raro que a pressão de vapor esteja mais que 1% acima do seu valor de saturação. Porque a tendência é sempre a taxa de condensação aumentar para retornar o ar à sua condição de saturação. Ele sempre vai buscar retornar a essa situação, retornar ao valor crítico. Se eu estou acima do crítico, ele tende a retornar. Então, raramente ultrapassa em 1% o valor crítico, porque o ar ele começa a condensar mais rápido a água para poder retirar o excesso. Né? Mas essas situações ocorrem durante certos períodos de transição. Né? Então, nessa condição em que é maior do que ES, aí disse que o ar está supersaturado, ou seja, está acima do valor crítico ou acima do valor de saturação. Então, durante o estado de equilíbrio ou situação de saturação, E igual a ES, existe um balanço entre o equilíbrio entre a taxa de evaporação da água líquida e a taxa de condensação a partir do vapor do ar que está com o vapor d'água. Né? Então, a temperatura da água líquida é que vai controlar a taxa de evaporação. Tá? E a umidade, ou seja, a concentração do vapor d'água no ar é que vai controlar a taxa de condensação. Então, quem controla a evaporação é a temperatura da água e a taxa de condensação, quem controla é o conteúdo de vapor d'água no ar. Quando
Para temperaturas da água líquida mais elevadas, eu vou ter taxas de evaporação maior. Ou seja, quanto mais alta a temperatura da água líquida, maior a taxa de evaporação, né? O que vai permitir que a umidade do ar ela aumente até que um novo balanço seja atingido, né? O oposto é verdade para temperaturas mais baixas, ou seja, quanto mais baixa a temperatura da água, menor a taxa de evaporação, né? Para a situação onde o ar e a água líquida têm temperaturas iguais, então nós concluímos que ar mais frio tem uma capacidade para sustentar a água menor do que ar mais quente. Então, quando a gente considera que a água líquida e o ar eles estão na mesma temperatura, então quanto mais alta a temperatura da água líquida, consequentemente mais alta a temperatura do ar, vai poder sustentar mais vapor d'água. E quanto mais baixa a temperatura da água e a mesma temperatura é do ar, menos vapor d'água vai poder ser sustentado no ar. Essa relação entre a pressão de vapor de saturação e a temperatura é aproximada pela equação de Clausius-Clapeyron, né? Que é essa equação 4.1, em que a gente obtém que ES, aqui ele está dando que é aproximadamente, é zero, e a função exponencial de L sobre RV, 1 sobre T0 menos 1 sobre T, né? Onde a constante de gás do vapor da água, RV, é 461 joule por quilograma Kelvin, é utilizada, que é esse RV. T0 a temperatura de referência, 273,15, e E0 é 0,6113 kPa, ou 6,103 hectopascal, e L é o parâmetro de calor latente, né? Da água, né? Temperaturas nessa equação tem que ter unidades de Kelvin. Ele fala em termos geral parâmetro L, porque ela pode ser utilizada a equação de Clausius-Clapeyron sobre superfícies planas de gelo e superfície plana de água líquida. Aí eu vou utilizar o L que seja para essa mudança de fase adequada. Se for de sólido para vapor, vai ser o de sublimação, e se for de líquido para vapor, vai ser o de evaporação. Essa figura 411, ela ilustra a relação entre temperatura e ES, pressão de vapor de saturação, que é essa linha aqui. Então, o eixo horizontal é temperatura, que no caso aqui está em graus Celsius. Aqui está expresso com a pressão de vapor de saturação. E aqui, ó, essa linha é a linha de saturação, que é a linha da equação de Clausius-Clapeyron. Se eu estou com conteúdo de vapor d'água acima do valor de saturação para uma certa temperatura, então vamos pegar aqui 20. Essas regiões aqui onde a pressão de vapor de saturação é maior, a pressão de vapor, desculpa, é maior que a pressão de vapor de saturação, eu digo que está supersaturado. E abaixo, quando o conteúdo de vapor d'água é menor do que o valor de saturação, é insaturado ou não saturado. Lembrando que isso aqui é para água pura, é uma superfície de água líquida plana, né? Aqui é dito que é uma aproximação, porque para deduzir a equação de Clausius-Clapeyron, uma das hipóteses que a gente usa é que é um processo reversível, um processo termodinâmico ideal reversível. Então, por isso que é aproximado, ele cita como aproximado. Mas nos livros de termodinâmica, a gente encontra, termodinâmica da atmosfera, a gente encontra sinal de igualdade aqui, porque as várias hipóteses são utilizadas. A gente usa um ciclo térmico ideal, com processos todos reversíveis, aí a gente, respeitando essas hipóteses, a gente usa a igualdade. Como aqui a gente não vai encontrar no mundo real processos que sejam totalmente reversíveis, então por isso é que ele considera que é aproximado, devido a essas hipóteses que são utilizadas, né, para obter essa equação.
Então, prosseguindo, nós vamos aqui para a página seguinte, que é a página 89, né, em que o que acontece? Ele cita aqui que o parâmetro de calor latente L varia ligeiramente com a temperatura. Tá? Em várias aplicações a gente desconsidera isso, mas a rigor o L varia com a temperatura da água. Né? Então, levando em conta esse aspecto que o L varia, né, nós podemos obter uma aproximação para a equação de Clausius-Clapeyron pela equação chamada fórmula de Tétens, né, que a gente pode estimar a pressão de vapor de saturação a partir da temperatura. Ou seja, nessa equação aqui, nós não consideramos o L e a sua variação com a temperatura. É feito tudo em termos da temperatura do ar, e essas duas temperaturas de referência, né, que são constantes, e o valor de E0. O E0 é 6,113 hectopascal, ou 0,613 quilopascal. T1 é 273,15 e T2 é 35,86. Nós usamos essa equação extensivamente em aplicações práticas lá, em hidrologia se usa muito, e em própria meteorologia a gente usa também, que é uma simplificação da equação de Clausius-Clapeyron, que ela é mais rigorosa. Né? Então, logo abaixo ele tem uma figurinha aqui, que é o que ele chama de exemplo de aplicação, que é uma comparação entre o comportamento da equação, a variação da linha de saturação na equação de Tétens, na equação de Clausius-Clapeyron. Então, aqui o eixo horizontal é temperaturas e o eixo vertical pressão de vapor de saturação. Aqui agora está em escala logarítmica, por isso que ela está com um comportamento. O gráfico aparece de uma forma diferente da que a gente viu na figura anterior. Então aqui, ó, a linha contínua é a linha da equação de Clausius-Clapeyron, e aqui a equação de Tétens é essa linha tracejada. Então, só tem diferença aqui em torno de 40 graus Celsius e menos 40 graus Celsius. Aqui, em grande parte das temperaturas que a gente encontra na atmosfera, a aproximação é muito boa. Né? A diferença é muito pequena. Os valores, se eu não me engano, na ordem de menos de 1%. Então, a equação de Tétens é uma boa aproximação da equação de Clausius-Clapeyron e ela facilita bastante o nosso trabalho, né? Para estimar pressão de vapor de saturação a partir da temperatura e vice-versa. Nós vamos agora à página 91, né, em que nós vamos falar de variáveis de umidade. Né? Então, o que acontece? Existem várias formas de se expressar o conteúdo de vapor d'água no ar. Tá? Então, essas diferentes formas são chamadas variáveis, são representadas pelas diferentes variáveis de umidade. Tá? Então, essa tabela 4.2, que nós vamos ver, o que nos vai interessar são essa página aí, a que se segue, né? Apresenta a maior parte das variáveis de umidade utilizadas em meteorologia. Né? Então, outras variáveis são utilizadas para expressar essas variáveis de umidade. Então, M é massa, E é a pressão de vapor, P é a pressão atmosférica total, RD é a constante do gás do ar seco, né? RV é a constante do gás para água pura, né? Na realidade, a vapor d'água, né? PD é a pressão parcial do ar seco e ρD é a densidade do ar seco. Então, como a mistura de ar úmido tem uma parte de vapor d'água e uma parte de ar seco, sendo ar seco aqueles gases, nitrogênio, oxigênio, argônio, etc., etc., cada um contribui com uma parte da pressão total. Então a gente chama a pressão do ar seco e a pressão do vapor, pressão do vapor d'água, que é a pressão do vapor expressa pelo E.
Então a pressão total P vai ser PD, a pressão parcial do ar seco, mais E, que é a pressão parcial do vapor d'água. Então vamos ver essas umidades aqui, relembrá-las, né? Então vamos lá. Então vamos aqui, razão de mistura R, tá? Unidades é quilograma de vapor d'água por quilograma de ar seco, tá? Então, ou a gente pode expressar também grama por quilograma ou grama por grama, tá? A equação de definição é R é igual a massa de vapor d'água dividido pela massa de ar seco, tá? E aí nós podemos relacionar isso, então nessa tabela ele vai mostrar a relação de cada uma dessas variáveis de umidade com o conceito de pressão de vapor. Porque existem, por exemplo, a gente viu que na equação de Clausius-Clapeyron a gente utiliza a pressão de vapor. Aí, eventualmente, não tenho a pressão de vapor, mas eu tenho, por exemplo, a razão de mistura. Então, eu posso transformar a razão de mistura em pressão de vapor e utilizar na equação de Clausius-Clapeyron. Então, existem relações para transformar entre variáveis de umidade. Então, no caso aqui, ele vai apresentar a relação de cada uma delas com a pressão de vapor. No caso, então, R vai ser o epsilon que multiplica E dividido por P menos E, que é a pressão total, e epsilon é a constante 0,622, que é a razão entre a massa molar do vapor d'água e a massa molar do ar seco, né? 0,622, é um valor constante, né? Se eu estiver em saturação, né, aí eu vou ter que RS é igual a epsilon ES sobre P menos ES. Então, as condições de saturação eu utilizo o subscrito S, né? Então, essa constante que ela está aqui, é RD sobre RV, que também é o valor de MD sobre MV, tá? Porque na realidade é MV sobre MD, né? É o inverso. Né? Então é 0,622 gramas de vapor por grama de ar seco, ou 622 gramas por quilograma de ar seco. Tá? A relevância de R é que ela é conservada nas porções de ar em processos não saturados, né? Quando não houver mistura do ar que esteja na porção de ar com o ambiente. Não é afetada pelo aquecimento, resfriamento ou mudança de pressão. Tá? Então, essa é uma propriedade, ela é conservativa, independente de mudanças de temperatura, pressão, etc. Aqui é outra unidade, outra variável de umidade, umidade específica Q, tá? Que é expressa também a relação de massa para massa, só que aqui é a massa do vapor d'água sobre a massa total do ar. É diferente da razão de mistura. A razão de mistura, massa de vapor d'água dividido pela massa de ar seco. Aqui é massa de vapor d'água dividido pela massa total do ar, sendo a massa total a soma do ar seco e a massa de vapor d'água. Tá? Então, a expressão de Q, umidade específica, vai ser epsilon sobre E, PD mais no denominador PD mais epsilon E. Tá? Ou epsilon E sobre P menos E, 1 menos epsilon. Né? Devido a essa diferença aqui da presença da massa de vapor d'água. Que é aproximada por epsilon E sobre P. Em várias aplicações, a gente utiliza essa aproximação aqui, tá? Na maioria das aplicações. Então, vê que tem uma pequena diferença em relação à razão de mistura. Né? Se eu estiver em condição de saturação, é só colocar os subscritos aqui. Então, eu vou ter que QS é igual a epsilon ES sobre PD mais epsilon ES, e naquela aproximação QS, epsilon ES sobre P. Tá? As constantes importantes também é o epsilon 0,622, tá? Gramas de vapor, gramas de ar seco, né? E o que é a relevância que é conservada em processos também não saturados, tá? Então é análogo nesse aspecto à razão de mistura. Tá? A outra aqui é a umidade absoluta, é ρV,
Rho subscrito V, que é expressa em quilogramas de vapor d'água por metro cúbico. Tá? E a equação que define ρV é massa de vapor d'água pelo volume total da amostra de ar, né? Da amostra de ar úmido. Então é isso aqui. Tá? Então, ρV é epsilon dividido por RVT, tá? Ou ρV é E, que multiplica epsilon, ρ subscrito D, que é a densidade do ar seco, P menos E, pressão total menos E, ou epsilon sobre P, E sobre P, epsilon ρD, né? Então, essa é a expressão para a umidade absoluta, né? Se eu estiver em situação, novamente, de saturação, é só incluir o subscrito aqui em ES, tá? E as constantes importantes é o calor constante do gás do vapor d'água, que é o RV, e o epsilon é o 0,622. Tá? Qual a relevância? Essa é uma medida, é uma grandeza que é fácil de medir operacionalmente, né? Ele cita aqui os equipamentos, né, que são utilizados para fazer esse tipo de medição, e é uma expressão da concentração de vapor d'água no ar. É o quanto tem de massa de vapor d'água em um volume de ar, que é uma expressão de concentração. Então, em geral, a gente vai ver concentração de um poluente, massa do poluente por unidade de volume. A concentração do vapor d'água no ar é a massa de vapor d'água por unidade de volume, e isso a gente chama de umidade absoluta. Okay? Então, prosseguindo, vamos aqui à umidade relativa, tá? Que é expressa ou na forma decimal, né? Ou na forma percentual. E aí, no caso, é adimensional, né? Ou se ela for RH, ou a gente usa percentagem como dessa forma percentual aqui. Tá? A equação que define. Bom, aqui tem um detalhe. Nos livros de termodinâmica clássica, o que a gente encontra de definição para a umidade relativa não é essa aqui. Essa aqui é uma aproximação. A definição a rigor é R sobre RS. Tá? É a razão ou a relação entre a razão de mistura do ar e a razão de mistura de saturação, que nós aproximamos por E sobre ES. É uma relação entre massas, tá? Massa de vapor d'água existente no ar em relação à massa de vapor d'água de saturação, quando a gente considera, então, só a massa do ar seco, então a gente vai ter relação entre razões de mistura. Tá? E aí a gente consegue demonstrar que pode ser aproximado por E sobre ES. Então, esse é só um detalhe. Se vocês olharem em livros de termodinâmica clássica, vocês vão encontrar o contrário. Isso como uma aproximação. Mas vamos seguir aqui, feita essa observação, mas vamos seguir da forma, porque, como está apresentado, porque na realidade a gente utiliza muito mais essa definição do que a definição da termodinâmica da atmosfera clássica. Né? Então, a equação, vamos considerar que é definida como E sobre S, ou seja, é a relação entre a pressão de vapor do ar e a pressão de vapor de saturação. Ou se eu multiplicar por 100, eu vou ter em termos de razão de mistura percentual. Tá? As definições alternativas podem ser em termos de Q sobre QS, que é a umidade específica pela umidade específica de saturação, ou ρV sobre ρVS, umidade absoluta sobre a umidade absoluta de saturação, e aproximadamente R sobre RS, que é a razão de mistura sobre a razão de mistura de saturação. Tá? E em qualquer uma delas, se eu multiplicar por 100, eu vou ter em unidade de percentagem. Se não, vai aparecer na forma valor entre 0 e 1. Né? 0,5, 0,7, 0,8. Então,
uma umidade relativa de 0,8 corresponde a 80% de umidade relativa, em termos de percentagem. Tá? Valores típicos, então, varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Né? A relevância, ela regula a máxima possível evaporação no ar. Então, é a relação entre a quantidade de vapor d'água que eu tenho e o máximo que eu posso ter. Né? Então, quando eu estou em saturação, quer dizer que a minha pressão de vapor é igual à pressão de vapor de saturação. Então, eu estou com 100% de a minha pressão de vapor de saturação. Se a minha pressão de vapor de saturação for, por exemplo, 10 HPA e eu estiver com 8 HPA, quer dizer que eu estou com 80% do máximo que eu posso ter. Então, é 0,8 ou 80%. Então, por isso é chamada umidade relativa. É o quanto eu tenho de umidade relativa ao máximo que eu posso ter, que é a situação crítica de saturação, que vai depender da temperatura. Né? Aqui cita que é fácil de medir, né? a umidade relativa, ele cita aqui os equipamentos, né? E é a unidade que é mais utilizada pelo público em geral para expressar a quantidade de vapor d'água, né? Do ar. Isso, no dia a dia, a gente tem contato com essa informação, que é normalmente divulgada aí pelos serviços meteorológicos. Agora vem o conceito de ponto de orvalho, que é o TD. Então, lá na disciplina de fundamentos a gente vê conceito, só vamos lembrar aqui. Vamos considerar que eu tenho uma massa, uma certa quantidade de ar com vapor d'água. Aí eu vou, mantendo a pressão constante, eu vou resfriar essa porção de ar, sem alterar o conteúdo de vapor d'água, eu vou resfriando até ela atingir a saturação. Neste caso, então, quer dizer que eu atingi a situação de ponto de orvalho, ou seja, mantendo o conteúdo de vapor d'água e a pressão e reduzindo a temperatura, eu vou atingir a condição de saturação. Né? Se nós voltarmos lá no gráfico da pressão de vapor de saturação, seria isso aqui. Ó. Eu tenho aqui para uma certa temperatura, 30 graus, um certo conteúdo de vapor d'água, que está aqui. Eu não estou em saturação. Aí eu pego, mantendo a pressão e o conteúdo de vapor d'água, eu reduzo a temperatura até atingir a curva de saturação. Nesse ponto aqui, então, quer dizer que eu atingi o meu ponto de orvalho, que é essa temperatura correspondente à temperatura do ponto de orvalho. Então, ela expressa em termos de uma temperatura, que é a temperatura do ponto de orvalho. Então, a temperatura na qual uma dada porção de ar tem que ser resfriada, pressão constante e conteúdo de vapor d'água constante para que ocorra a saturação. Como é que a gente obtém isso aqui? Invertendo a equação de Clausius-Clapeyron. Pela equação de Clausius-Clapeyron, eu entro com a temperatura e obtenho a pressão de vapor de saturação. Se eu inverter essa equação, que é o que está aparecendo aqui, ó, elevado a menos 1, então vai fazer o quê? Eu considero que a minha pressão de vapor existente, o conteúdo de vapor d'água ele vai ser da pressão de vapor de saturação. Então, qual é a temperatura para a qual aquele conteúdo de vapor d'água que eu tenho no momento, qual seria a temperatura que corresponderia à situação de saturação? Ou seja, eu pego, mantenho aquele conteúdo de vapor d'água e pressão e reduzo a temperatura até saturar. Isso é o quê? É o inverso da equação de Clausius-Clapeyron. A gente pode fazer isso invertendo tanto a equação de Clausius-Clapeyron quanto invertendo a equação de Tétens. A gente pode fazer isso aqui, que são essas duas expressões aqui. Aqui ele está apresentando ou em termos de pressão de vapor ou em termos de razão de mistura, devido àquela relação que tem entre E e R, que a gente já viu. Aqui são as diversas constantes que fazem parte aqui dessa equação, né?
Então, ele cita aqui que a relevância é fácil de medir, aí ele diz que utiliza um espelho para identificar a situação onde vai haver condensação, né? É a condensação sobre o vidro, né? Então, é a temperatura que ocorre quando existe esse resfriamento, vai haver a condensação, é a temperatura na qual vai ocorrer a condensação, né? E ele diz aqui que é um método bastante acurado para a gente medir a umidade. Então, em processos operacionais de meteorologia, já é um procedimento muito antigo, né? E isso é citado na disciplina de fundamentos, em que a gente utiliza dois termômetros, sendo que um termômetro a gente vai utilizar a gente utiliza um tecido úmido em torno dele e o outro seco, faz passar ar ali e a gente obtém diferenças de temperatura, e aí a temperatura do bulbo úmido, do bulbo seco. Com essas duas temperaturas eu obtenho a depressão, chamada depressão do ponto de orvalho, que é a diferença entre a temperatura que eu estou e a temperatura do ponto de orvalho. Isso é importante vocês sempre verificarem, que a temperatura do ponto de orvalho será sempre menor ou igual à temperatura do ar. Sempre TD, que é o símbolo que a gente usa para a temperatura do ponto de orvalho, sempre será menor ou igual a T, a temperatura do ar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vai trabalhar com dados e a informação de umidade ou vem na forma de umidade relativa ou vem em termos de temperatura do ponto de orvalho. Então, vem duas informações. Vem a temperatura do ar, em geral, sempre está lá. Ou a gente recebe a informação de TD, temperatura do ponto de orvalho, ou recebe a informação de umidade relativa. Uma das formas, o primeiro controle de qualidade que a gente faz para saber se aquela informação está correta é que o TD tem que ser sempre menor ou igual a T. Se o TD tiver maior do que T, então tem problema no dado. Tem que ser verificado por que ocorreu isso. É um erro, não pode acontecer. Tá? Então, TD é a chamada temperatura do ponto de orvalho e T menos TD é a depressão do ponto de orvalho. Né? Então, com o conhecimento de T e TD, né, a gente pode obter as outras informações que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu tenho o valor de L aqui conhecido, isso aqui são constantes, T0, etc., conheço o TD, eu conheço o E. Né? Isso é para quê? Para eu poder avaliar o quanto tem de vapor d'água no ar em um determinado instante. Só com a temperatura, a única coisa que eu consigo avaliar é qual seria a pressão de vapor de saturação. Né? Conhecido, então, a temperatura do ponto de orvalho, se eu utilizar a equação de Clausius-Clapeyron, eu posso obter a pressão de vapor real que eu tenho em uma certa amostra de ar. Né? Então, quando a gente trabalha com informação meteorológica, a informação de umidade, em geral, ela vem ou como TD, temperatura do ponto de orvalho, ou como umidade relativa. Aí, por isso que a gente tem que conhecer as relações entre pressão de vapor, temperatura de ponto de orvalho, umidade relativa, para que a gente possa obter aquelas informações que vão ser necessárias para a gente fazer nossas aplicações, e a gente vai utilizar isso para analisar a estabilidade para poder fazer a previsão de dispersão de poluentes. Então, é importante que vocês revisem esses conceitos que estão apresentados, essas variáveis de umidade, porque vai ser necessário para nós, na hora que nós pegarmos os dados reais, nós vamos precisar fazer essas análises e considerar esse conteúdo de vapor d'água, que, se vocês lembrarem lá das disciplinas de fundamentos, quanto maior o conteúdo de vapor d'água no ar, menos denso ele vai ser. Então, o que acontece é que a presença de vapor d'água no ar, gradientes acentuados de vapor d'água no ar, do conteúdo de vapor d'água, vão implicar
em gradientes de densidade significativos e afetam a flutuabilidade das porções de ar. Afetando a flutuabilidade, afeta a estabilidade, afetando a estabilidade, afeta a turbulência. Então é importante que vocês façam uma revisão cuidadosa desses conceitos de variáveis de umidade. Então nós vamos prosseguir agora aqui, vamos para a página 96. E nós vamos agora falar disso que foi citado, aparece na tabela, e é a conversão entre variáveis de umidade. Então, muitas vezes a gente tem uma variável de umidade, precisa de outra. Né? Vocês viram que a gente usa equações com diferentes variáveis de umidade, então a gente tem que saber converter entre elas. Né? Então, aqui ele faz a observação seguinte: sempre que eu estiver utilizando umidade específica ou razão de mistura, a unidade ela não é. Então, assim, razão de mistura e umidade específica não são a razão entre massa e massa. Então, ela não é adimensional. A unidade é grama por grama ou quilograma por quilograma. Tá? Muitas vezes, como os valores são muito pequenos, que a gente vai, em geral, ter para razão de mistura ou umidade específica, que muitas vezes a gente aproxima, né, elas. Então, se a gente voltar lá na tabela, né, fala aqui, ó, por exemplo, Q, razão de mistura, né, é εE sobre P total. R é εE sobre P menos E. Esse valor aqui, enquanto a gente tem valores na atmosfera de pressão atmosférica na ordem de 1900, na ordem de 1000, esses valores aqui são na ordem de dezena. Então ele é muito menor. Então muitas vezes a gente despreza, na presença de P, despreza o E minúsculo. Então, se a gente jogar fora esse termo aqui, na presença desse aqui, essas equações ficam iguais. Então, por isso que é considerado, muitas vezes, para valores pequenos de conteúdo de umidade, a gente considera que Q é aproximadamente o valor de R. Então, voltando aqui, tem que ter cuidado. Aí, como os valores são pequenos, então a ordem de grandeza aí desses valores é 10 gramas por quilograma, 5 gramas por quilograma, 15 gramas por quilograma, alguma coisa assim. Se eu não me engano, os valores maiores são em regiões tropicais, de temperatura muito alta, coisa e tal. É algo na ordem de 30, 40 gramas por quilograma. Ou seja, 30 dividido por 1000, né? Ou 3 dividido por 100 é algo na ordem de 0,03, o extremo. Mas a gente vai ter valores 0,005, 0,08, são valores muito pequenos. Né? Então, para facilitar a manipulação desses valores, ao invés de a gente usar a grama por grama, a gente usa grama por quilograma. Aí a gente vai trabalhar com valores na ordem de unidade, né? 5, 8, 10, 20, etc. Então, tem que ter cuidado que nessas equações aqui, sempre tem que ser grama por grama, porque senão a gente erra em 3 ordens de grandeza. Tá? Então, que vai ser. Então, para relacionar. Então, lá na tabela, todas eram relacionadas com E. E aqui ele faz a relação entre essas diversas variáveis. Q e R, por essa expressão. Q e ρV, que é a unidade absoluta. Q e TD. E, pressão de vapor, IR. R e a umidade absoluta, ρV, tá? E quando as umidades não são elevadas, os valores de conteúdo de umidade não são muito elevados, R é aproximadamente Q e RS é aproximadamente QS. Tá? Então, por meio dessas expressões, vocês devem, então, quando forem estudar esse material nas notas, no livro de referência, né? Então, revejam com cuidado essas expressões aqui. Eu não vou repeti-las todas, mas elas estão lá para vocês
identificarem adequadamente quais são as constantes e identificar que existem essas relações entre elas. Ok, visto isso, então vamos agora para a página 101 e nós vamos abordar agora a conservação de calor para ar saturado, né? Então, nós vimos que em processos adiabáticos secos, né, se eu considero uma porção de ar seco, que não, ou seja, ou é ar sem vapor d'água, ou é ar com vapor d'água, mas em que não existe mudança de fase durante o processo termodinâmico em que ela está subindo ou descendo e alterando a sua pressão e, consequentemente, a sua temperatura, né? Agora, existem situações em que o processo é adiabático e eu tenho um conteúdo de vapor d'água e, eventualmente, o que acontece? À medida que nós vimos, né, que quanto menor a temperatura do ar, menor a pressão de vapor de saturação. Então, o que acontece é que, tendo um certo conteúdo de vapor d'água, essa porção de ar ela começa a se elevar, a pressão diminui, ela expande, a temperatura cai e, eventualmente, ela atinge uma temperatura de saturação para aquele conteúdo de vapor d'água que ela tem, né? E o que vai acontecer então? Se ela atingiu a saturação, então ela resfriou e mantendo o conteúdo de vapor d'água, o que acontece? Ela foi resfriando, chegou a atingir a saturação. Então ela está exatamente em equilíbrio. Se eu continuar elevando essa porção de ar e ela expandir, continuar expandindo, e aí a temperatura cair mais, então o que vai acontecer é que eu vou estar com mais conteúdo de vapor d'água do que pode ser sustentado na fase vapor. Então, o que vai acontecer? Para retornar ao equilíbrio, a porção de ar, o que vai acontecer? Vai começar a condensar o excesso de vapor d'água que não pode ser sustentado na fase vapor, porque a temperatura já está abaixo do limite do valor crítico, então o excesso de vapor d'água ele tem que ser condensado. Porque aí, o que aconteceu? Se eu estou com mais conteúdo de vapor d'água que a temperatura permite, então eu estou supersaturado. Então, nessa situação, eu tenho que condensar o excesso de vapor d'água, porque a tendência é sempre retornar à situação de equilíbrio. Então, se a porção de ar continua subindo e a pressão continua caindo e a temperatura diminuindo, ela tem que continuar, ela está continuamente sendo afastada do valor crítico, então continuamente ela tem que ir condensando o ar. E assim é o processo, o vapor d'água, desculpe, tem que ir condensando o excesso de vapor d'água, que está acima do valor crítico, e aí é assim que é o processo de formação de nuvem. São porções de ar úmido que elas vão se elevando, e esse processo de ascensão vai levando a elas situações continuamente de supersaturação, e a condensação é a porção de ar tentando atingir, retornar ao equilíbrio, né? Condensando o excesso de vapor d'água na forma de gotículas que acabam ficando em suspensão, né? E a gente viu isso anteriormente. Algumas dessas gotículas, dependendo da temperatura, elas podem mudar para a fase líquida ou podem mudar para a fase sólida, né? Então, isso daí é tudo dentro do contexto de conservação de energia, né? do processo adiabático, coisa e tal. Por isso que está sendo falado aqui em conservação de calor para ar saturado, que na realidade é a aplicação do princípio da primeira lei da termodinâmica, com todos os conceitos de processos adiabáticos, considera um processo adiabático, e aí a gente, para obter essas expressões lá, no processo adiabático seco, a gente usa a equação de estado, faz manipulações das equações e a gente encontra as equações de Poisson. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai considerar que existe a mudança de fase, tá? Então, o que vai acontecer? Depois nós vamos seguir o texto ali, mas o processo que ele vai explicar é o seguinte.
Quando eu tenho uma mudança de fase de vapor para água líquida, o que acontece? Eu tenho moléculas de água na fase vapor que estão afastadas. Esse excesso de vapor eu tenho que transformar em água líquida e tirar, né, do conteúdo de ar. Isso aqui é importante não se esquecer. Vapor d'água pertence ao ar atmosférico. Água líquida não pertence ao ar atmosférico. A água líquida não pertence à composição do ar atmosférico, que é um gás. A água líquida ela está em suspensão, eventualmente, ou um cristal de gelo está em suspensão no ar. Agora, eu posso ter uma porção de ar úmido que tem ar e gotículas de água e cristais de gelo em suspensão. Tá? Fazem parte da porção de ar. Mas o ar atmosférico é um gás. Então eu não posso ter como composição da mistura gasosa nem água líquida, nem cristal de gelo. Eles estão em suspensão. Então, o que acontece? Quando as moléculas de água, eu estou com mais moléculas de água do que pode sustentar o ar úmido para aquela temperatura, o que ele faz, o processo de condensação é para expulsar ou retirar o excesso de substância água que está na fase vapor do conteúdo do ar. Então, ao condensar, essa molécula de água que está na fase vapor vira água líquida e deixa de fazer parte do ar, da mistura gasosa. Então é isso, o ar ele retira o excesso de vapor d'água pela mudança de fase. Tá? Então vamos lá, eu tenho moléculas de ar que estão de vapor d'água que estão afastadas na fase vapor. A gente viu que as forças que as unem elas são menos intensas e elas estão mais afastadas. Aí o que acontece? Elas, por estarem mais afastadas, elas têm mais energia potencial. Então o que acontece? Eu tenho que fazer assim, vou voltar e uni-las. Para manter elas afastadas, eu tenho que colocar energia. E quando eu para aproximá-las, eu tenho que retirar energia para quê? Para que as forças de atração elas sejam suficientemente grandes para poder se aproximar de novo. Vencer aquelas forças que estavam mantendo elas mais separadas, eu tenho que tirar energia. Então o que eu faço? Eu reduzo a energia potencial, porque eu aproximo essas moléculas, e aí eu libero essa energia potencial porque elas se aproximaram. Essa energia potencial vai ser transformada em energia térmica, na forma de energia cinética interna. Ela vai aumentar a vibração das moléculas de ar. Então o que acontece? A água, as moléculas de água vão se aproximar. As moléculas de água vão liberar energia na forma de calor latente. Esse calor latente, ele passa para o ar e aí aquece o ar. Eu tenho uma mudança de tipo de energia. Energia latente, que vai ser liberada porque as moléculas de água se aproximam, e essa energia latente vai ser transformada em energia térmica ou energia interna que vai aquecer o ar onde estão aquelas moléculas de água que agora vão virar gotículas de água líquida que estarão em suspensão. Tá? Então o que acontece? Quando eu tenho uma porção de ar úmido, à medida que ela sobe, a gente viu, ela resfria. Né? Então ela está resfriando na taxa do adiabático seco, por exemplo. Aí começou a haver condensação. Cada vez que condensa, libera calor latente. Então o calor latente ele vai aquecer o ar que está dentro da porção de ar. Nós vamos considerar aqui, lembrando, um processo irreversível, para ficar mais fácil, em que as gotículas de água permanecem na porção de ar. Então, a molécula de água que está na fase vapor condensa, vira água líquida, liberou calor latente,
vai aquecer o ar. Então, eu tenho dois processos que são competitivos. A ascensão da porção de ar vai fazer com que a temperatura dela diminua na taxa do adiabático seco. Porém, a liberação de calor latente vai aquecer a porção de ar. Então, eu tenho dois processos que estão competindo. Um é o resfriamento devido à elevação e outro é o aquecimento devido às mudanças de fase. Tá? Esses dois processos, então o que vai acontecer? Eles são competitivos, então a velocidade ou a taxa com que a porção de ar irá resfriar, ela vai resfriar mais lentamente do que se ela tivesse num processo adiabático seco. Porque no adiabático seco, ela vai resfriando continuamente à medida que ela está subindo. No adiabático saturado, que é esse que a gente está falando, porque ele está relacionado à saturação, ela esfria um pouco porque subiu e aquece um pouco porque tem condensação. Esfria um pouco e aquece um pouco. Então, a velocidade com que ela vai, ou a taxa com que ela vai resfriar, ela vai ser menor do que se fosse a taxa de resfriamento do adiabático seco. Ou seja, o lapse rate adiabático, a gente está ainda considerando que o processo é adiabático, não a troca de calor da porção de ar com o ambiente. Então, o lapse rate adiabático saturado é menor que o lapse rate adiabático seco. Lembrando que lapse rate é uma taxa de resfriamento. Ok? Então vamos seguindo o texto aqui. Lapse rate adiabático úmido ou adiabático saturado. O ar saturado é o ar que ele diz aqui, é um ar que tem partículas de água em suspensão. Tá? Com uma quantidade de vapor d'água igual ao máxima quantidade que o ar pode ter para a temperatura da porção de ar. Então ele está considerando, está exatamente em saturação, está em equilíbrio. Então uma porção de ar contém tanto vapor d'água quanto pequenas quantidades de gotículas de água líquida ou cristais de gelo. Vamos considerar um processo adiabático da seguinte forma. A porção de ar não mistura com o ambiente, então ela está isolada do ambiente. Não existe transferência de calor de ou para a porção de ar. Então a porção de ar não troca calor com o ambiente. E não existem partículas de água sólida ou líquida saindo da porção de ar. Então lembra que aquele processo que a gente fala, na realidade, para que o processo fosse exatamente adiabático, isso deveria acontecer. Mas muitas vezes o que vai acontecer é que vai precipitar aquela umidade que foi condensada ou solidificada, ela vai precipitar, vai sair da porção de ar. Então o processo não é, a rigor, adiabático nem reversível. Né? Então por isso que a gente chama de pseudo-adiabático. Né? Porque num processo adiabático, o que a gente tem é conservação da entropia. Né? O processo é isentrópico, é o processo adiabático ideal. Nesse caso, o processo para ser isentrópico, ele tem que ser reversível. Nesse caso, se eu retirar a água líquida que está lá, o processo não vai ser reversível, consequentemente não vai ser isentrópico, consequentemente não vai ser adiabático. Por isso que a gente chama de processo pseudo-adiabático. Mas a gente simplifica chamando de adiabático. Porque a gente vai considerar que a quantidade de água, eventualmente, é tão pouca que a massa de água que sai da porção de ar é praticamente como se fosse adiabático. Né? Então essas são as considerações, as hipóteses teóricas que a gente está utilizando. Processo totalmente adiabático, tá? Não existe troca de propriedades da massa de ar com o ambiente e todos os produtos de condensação ou de deposição, eles são mantidos dentro da porção de ar. Uma porção de ar se elevando adiabaticamente tem dois processos competitivos que acertam a sua temperatura. Para uma porção de ar não saturada, a porção de ar, né, aqui não está saturado, isso aqui, tirar essa expressão aqui saturado, porque não é. Acabou de dizer que a porção de ar é não saturada, né? A porção de ar vai se expandir para regiões
em regiões de baixa pressão, ou seja, está subindo, a pressão está diminuindo, ela está se expandindo, né? Realizando o trabalho sobre o ambiente, a atmosfera, porque ela está expandindo, né? E vai utilizar o que? Energia térmica para expandir, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai baixar a temperatura. Ao baixar a temperatura, ela não vai poder sustentar tanto vapor d'água, ela vai sustentar menos vapor d'água na situação de saturação do que na altitude que ela estava anteriormente, mais baixa. À medida que mais vapor d'água for... Então, mais vapor d'água vai condensar. Então, o calor latente, tá, que está sendo liberado, parcialmente ele vai se opor, vai compensar o resfriamento devido à expansão, né? E o que vai acontecer é o conteúdo de substância água, ou em fase líquida ou fase sólida, vai aumentar na massa de ar. A situação oposta, quando ocorre o oposto quando a porção de ar está diminuindo. Então, o que vai acontecer? À medida que a porção de ar está descendo, a pressão está aumentando. Então, vamos supor que eu tenho gotículas de água líquida ali, dentro da porção de ar. A porção de ar está descendo, ela está sendo comprimida, porque a pressão está aumentando, a temperatura dela aumenta. Estando a temperatura dela mais alta, ela tem condição de sustentar mais vapor d'água do que tinha na altitude maior que ela estava antes. Então, o que vai acontecer? Parte daquela água que estava lá nas gotículas em suspensão vai evaporar e o vapor d'água vai retornar ao conteúdo da massa de ar. Então eu tinha água líquida, estou descendo, o ar aquece, então o ar pode sustentar mais vapor d'água. Então o que vai acontecer? A gotícula de água líquida evapora e a substância água retorna na fase vapor para compor o ar, a mistura gasosa que é o ar. Então o que vai acontecer? Na hora que ela está descendo, a temperatura está aumentando, que a pressão está aumentando. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Eu tenho água líquida que está em suspensão. Para que as moléculas de água mudem de fase para a fase vapor, elas têm que se afastar. Ao se afastarem, elas precisam de energia. Essa energia é energia térmica que vai ser cedida pela massa de ar, vai ceder para a água para ela poder mudar de fase. Então, essa energia térmica vai ser fornecida e vai ser transformada em energia latente para separar as moléculas de água. Então, o que vai acontecer? A temperatura do ar está aumentando porque está descendo, mas está diminuindo também, por quê? Porque está cedendo calor na forma de energia térmica que vira calor latente para separar as moléculas. Então, são dois processos também competitivos. O aquecimento devido à descida da porção de ar e o resfriamento, porque está cedendo calor que vai ser transformado em calor latente para poder mudar a fase. Então, numa descida adiabática, onde o resfriamento ocorre devido às gotículas de vapor, das gotículas de água líquida que estão evaporando, né? E isso vai se opor parcialmente ou compensar parcialmente o aquecimento devido à compressão adiabática. Né? Para uma porção de ar que ela, então no caso ele vai considerar que está se elevando, rising, de uma distância ΔZ, né, uma distância pequena, a porção de ar saturada tem uma variação de temperatura ΔT menor do que se fosse uma porção de ar não saturada, foi dito antes. Se o processo é adiabático seco, ela vai resfriar numa distância ΔZ, resfria mais se for adiabático seco do que for adiabático saturado. Por quê?
porque o adiabático saturado tem resfriamento porque sobe e aquecimento porque condensa. Tá? Por outro lado, né, para a porção de ar que está descendo, no incremento ΔZ, a temperatura, o aumento de temperatura será menor do que seria se ela tivesse num processo adiabático seco. Né? Nós vimos previamente, né, que o lapse rate adiabático seco é constante, né? Então está errado aqui, ó, não é gama S, é gama D, então corrijam na nota de vocês. Gama D, porque é adiabático seco, é igual a menos ΔT sobre ΔZ igual a 9,8 graus Celsius por quilômetro. Quando a gente está em um lapse rate saturado, não vai se aplicar isso aqui. Por quê? Por causa dessas mudanças de fase. Então isso só se aplica em processos adiabáticos secos. Por favor, corrijam então, aqui é gama D. Né? Para uma porção de ar saturado, que se eleva adiabaticamente, tenha uma variação de temperatura ΔT sobre ΔZ que corresponde a um lapse rate adiabático saturado, agora sim, ΔS. Então estamos olhando a temperatura da porção de ar úmido. Então, o gradiente de temperatura é ΔT sobre ΔZ. Tá? O lapse rate adiabático saturado vai ser menos ΔT sobre ΔZ, que é o gama S. Né? Então a gente chama esse gama S de lapse rate adiabático saturado ou adiabático úmido. Tá? E a expressão é essa aqui, vocês veem que ela é bem mais complicada. Tá? Então gama S, olha só, é G sobre CP, que isso aqui é o gama D, que multiplica todos esses termos de correção aqui, que dependem da razão de mistura de saturação, calor latente de evaporação, constante do ar seco, temperatura do ar, constante calor, o fator de calor latente, que é o calor latente de evaporação, razão de mistura novamente, o epsilon, que é a constante 0,622, calor específico à pressão constante do ar, RD constante do ar seco, temperatura ao quadrado. Todos esses termos aqui, né? Que as temperaturas aqui têm que estar em grau Kelvin nessa expressão. Então ele diz aqui, tipicamente, os valores de gama S na atmosfera vão de, assim, na parte de baixo da atmosfera, tipicamente, é na ordem de 4 graus Celsius por quilômetro em regiões mais úmidas, logicamente. Quanto mais úmido, maior a diferença em relação ao adiabático seco. 4 no meio da atmosfera, né, da troposfera, melhor dizendo. No meio da troposfera é algo na ordem de 6 a 7. E lá na parte mais próxima à tropopausa, aí aproxima de 9, 9,5 graus Celsius por quilômetro, porque tem menos umidade. Então, sai de 4, 7 e 9, mais ou menos assim, tá? O lapse rate. Então, ele diz, para comparar os valores, que o gama D é constante, 9,8, enquanto o adiabático saturado varia em torno de 4, próximo à superfície, até cerca de 9, 9,5 no topo da troposfera, na parte lá perto da tropopausa. Né? Ele diz aqui que, ao invés de uma mudança de temperatura gama S, então, na realidade, é uma mudança de temperatura com altura, né? Altitude, melhor dizendo. Aqui eu posso expressar também como uma taxa de variação da temperatura com a pressão. Tá? Aí ela aparece dessa forma aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo aí é convertendo, ao invés de usar unidades de altura, ele usa unidades de pressão. Para a gente obter essa relação aqui, a gente usa a equação hidrostática, né, que relaciona a variação de pressão e temperatura. Então, isso é obtido utilizando a equação hidrostática, a gente converte de ΔT, ΔZ para ΔT, ΔP,
notando aqui, ó, que aqui é uma expressão para gama S, para menos ΔT, ΔZ. Aqui é para ΔT, ΔP. Tá? E ele diz aqui, então aparecem várias constantes aqui, né? Então ele diz, ó, se eu considerar que o LV é aproximadamente constante, CP é aproximadamente constante, RD é um valor constante, epsilon, etc. Ó, então ele diz, plugando o calor específico à pressão constante e o L, a gente viu que eles variam com a temperatura, mas em geral a gente despreza essas variações, são muito pequenas. Considerando que são todos esses valores aproximadamente constantes, vai depender então do que? De RS da temperatura só. Então, fazendo essa aproximação, eu vou ter essa expressão simplificada aqui para o γS, que vai ser o γD, como a gente viu, ó, essa primeira parte aqui, a G sobre CP é o γD. Então vai ser γD que multiplica esse termo aqui. 1 mais A RS sobre T, 1 mais B RS sobre T2. E ele dá aqui o valor dessas constantes A e B. A, 8.711 Kelvin, B, 1.3517 Kelvin ao quadrado. Então, isso é uma forma bem mais simplificada para a gente poder estimar o γS. Tá? E o γD é o 9,8 graus Kelvin. Então, a gente pode imaginar isso aqui como o efeito da umidade é uma correção, um ajuste que a gente faz no γD, que é isso, né? O resfriamento γD a gente sempre vai ter por causa da mudança de altitude e, consequente, mudança de pressão. E a gente ajusta isso pelo conteúdo de umidade. Tá? Ele diz aqui que, comparando essa expressão com essa, né, que é a expressão mais correta, rigorosa, a diferença é algo em torno de 1%. Então, para a maioria das aplicações, a gente usa satisfatoriamente essa aproximação aqui. Tá? E as temperaturas aqui são em grau Kelvin. Né? Uma observação, é importante lembrar isso aqui. Ó, nós vimos lá que o RS, a razão de mistura é uma relação, o R é uma relação entre massa de vapor d'água e massa de ar seco. Então, o que acontece? Desde que o processo não haja mudança não existindo mudança do conteúdo de vapor d'água, a R é constante. Agora, o que acontece? A razão de mistura de saturação depende da temperatura. Tá? Então, o R independe da temperatura. O R é uma relação de massa com massa. Agora, RS é o valor da razão de mistura de saturação. E aí, como a razão de mistura de saturação ela está associada à pressão de vapor de saturação. E essa pressão de vapor de saturação ela depende da temperatura. Logo, se eu tiver variação de temperatura ao longo da atmosfera, o que em geral a gente tem, temperatura vai variar com a altura ou com a pressão, então a razão de mistura de saturação não é constante. A razão de mistura é constante desde que eu não retire ou coloque vapor d'água na minha mistura de ar. Agora, a razão de mistura de saturação não é constante, porque ela depende da temperatura, consequentemente, como de forma geral, a temperatura varia com a altitude ou a pressão, então RS vai variar também com a altitude ou a pressão. Então tem que ter cuidado. RS não é constante. R é constante, desde que eu não altere o conteúdo de vapor d'água do ar. Tá? Então essa observação é importante. Atenção que RS não é constante, mas é uma função da temperatura. Bom, da mesma forma que eu fiz aqui uma aproximação para obter ΔT, fiz uma conversão da equação para obter ΔT não em relação a ΔZ, mas ΔP, eu posso fazer o mesmo com essa equação aqui
simplificado e vou obter essa equação 438b aqui. Ó. ΔT sobre ΔP é igual a isso aqui. AT mais CRS sobre P1 mais BRS T2. Dividido. E nesse caso, ter cuidado, ó, que ele depende de três constantes, A, B e C. E ó, A e B, então aqui, ó, o A é diferente dessa aqui, ó, o B é igual e tem essa constante C. Então, cuidado que o A é diferente aqui. Então, se for usar essa expressão aqui, ΔT sobre ΔP, que não é lapse rate, tá? Nem é gradiente vertical na forma que a gente define, que é ΔT sobre ΔZ. E lapse rate é menos ΔT sobre ΔZ. Aqui é a taxa de variação da temperatura com o nível de pressão. Então, não é chamado de lapse rate. Lapse rate só se aplica a variações em relação a Z. T em relação a Z. Não se usa para P. Para P vai ser a taxa de variação da temperatura com a pressão. Então, só ter atenção a esses detalhes aqui. Ok?